relação à salvação? O que a gente necessita para se salvar? Que Deus possa ver que a gente necessita dessa salvação e que Deus possa ir a se salvar. Mas também necessita de uma outra coisa, né? Do exercício para eu me salvar. Quem vai nos pedir Deus para a gente se salvar? Vai pedir que a gente seja bom, que a gente se ame, que a gente cumpra uma série de necessidades. A fé em Jesus Cristo. A salvação é um presente de Deus, não é uma coisa que eu compro, não é uma coisa que eu conquisto com os meus méritos, mas Deus dá esse presente da salvação de graça pra gente. Acreditar nisso, receber o presente, abraçar o presente, isso me dá salvação. Ter fé em Jesus Cristo. Qual é o propósito da vida terrena, na opinião da Igreja Católica? Para a gente se salvar, a gente tem que fazer o que Deus quer. Então, qual é o propósito, o sentido da minha vida aqui na Terra? É fazer aquilo que Deus quer. Que não é outra coisa senão amar e amar. Qual o propósito da vida terrena? É fazer o bem ao próximo. Ser feliz, claro, a gente ser feliz, mas também fazer os outros, ajudar os outros a serem felizes também. Nos enche a vida da gente coisa boa para a gente desfrutar enquanto a gente tiver vida, mas também para a gente se doar aos outros para fazer um mundo melhor. O que é a igreja e qual a sua importância? A importância da igreja é fundamental. A igreja é o instrumento através do qual eu alcanço a minha salvação. A única certa. Porque eu entendo que nessa transição que há entre Jesus e os apóstolos, há toda uma entrega de poder. O que é a igreja e qual é a sua importância? A igreja é a reunião, o grupo das pessoas que acreditam nele e seguem a Jesus. Está em todo mundo e o propósito dela no mundo é falar de Jesus para todas as pessoas, apresentar a salvação. Quantos são os sacramentos e quais são eles? Os sacramentos são 7 e eles são batismo, Eucaristia, penitência, confirmação ou crisma, unção dos enfermos, matrimônio e ordem sacerdotal. Na nossa igreja são dois sacramentos. Um é o sacramento de iniciação, que é o sacramento do batismo, e nós temos um segundo sacramento, que é o sacramento da Santa Ceia, ou Eucaristia, ou ainda Ceia do Senhor. A Igreja Católica acredita em santo, né? Sim. Por que os santos têm tanta importância e relevância para a igreja? Nós vemos nos santos, nós acreditamos nos santos, porque foram homens, mulheres normais que conseguiram alcançar uma taça, um troféu. Eu quero imitar eles. A igreja luterana não ora santo, né? Orar a santo? Não, a gente não ora a santos. A gente reconhece o valor deles como modelo, como exemplo, porque a gente não acredita que eles são nossos intermediários, tipo entre eu e Deus. A Igreja Católica acredita no purgatório, né? Sim. Você podia explicar por que você acredita que exista um purgatório? Eu não posso me apresentar diante de Deus com os meus pecados. Para que eu possa chegar nas condições que Deus quer na sua presença, eu vou fazer todo esse processo de purificação. Senão, eu vou continuar arrastado para meu próprio inferno. Os luteranos não acreditam no purgatório, né? Verdade, não acreditamos no purgatório, porque não encontramos na Bíblia a base, né? Uma passagem bíblica, um versículo, um texto na Bíblia que diga que o purgatório existe. Os padres e as autoridades têm que adquirir ao celibato, né? Por que vocês acham isso tão importante? Porque queremos servir unicamente a Deus. Aqui na igreja luterana, as pessoas são livres para aderir ao celibato ou não. Por quê? Nós não encontramos na Bíblia uma proibição para que eles não casem. Os católicos acreditam que, não só a fé da pessoa, mas também as obras de fé dela levam ela para a salvação, né? Por que as obras de fé têm tanta importância e não só, a fé em si? Não basta dizer eu acredito em Deus. Não basta dizer que Deus acredita em mim e Deus vai me salvar. Deus já demonstrou que me amou.
já demonstra, né, que me ama. Eu tenho que demonstrar para ele. Então, se eu não faço obras que justifiquem que eu amo a Deus, então não tenho como me salvar. Eu vou ser um egoísta. Por que na igreja luterana acreditam que só a fé salva e não precisa de boas obras? A igreja luterana acredita, em primeiro lugar, que a fé salva sozinha, só a fé. Retribuir, pagar, devolver alguma coisa para o presente já não é presente, aí já é uma troca. E como a salvação, a Bíblia diz que é um presente de Deus, é um dom de Deus, a única coisa que pede é que a gente aceite o presente. Não é que elas não são importantes, e não é que elas não devam acontecer. Agradecer pela salvação. O que fez com que as igrejas que antes tinham o propósito de reformar a igreja católica se separassem? Porque a igreja não quis mudar a doutrina dela, entendeu? Ela meio que foi rígida nisso, falando, a gente não vai mudar o que a gente acredita. Porque havia outros interesses. A causa da separação foi o interesse político que tinha a Alemanha de não pagar os impostos e de não ser um território dependente dos Estados Vaticanos. Porque o que foi que aconteceu? Claro, bum! Martinho Lutero, que era do time agostiniano, ele era professor de teologia. Os seus ensinos, nas suas aulas, por isso o professor é muito importante. Professor é muito importante. Sua fé salva, então vamos fazer uma opção fundamental pela nossa fé. Eu digo que o Senhor é meu Senhor, e então já está, já fiz minha declaração, já sou salvo. Aí começará a fazer grupo, e ao fazer grupo, Roma percebe, e ao se separar, eles podem deixar de estar submetidos a Roma. E aí se arma toda a confusão. As pessoas questionaram algumas coisas na época, especialmente uma delas que é chamada Martinho Lutero, e daí o nome da nossa igreja. O que nos levou a separar então foram discordâncias sobre a Bíblia, né? A gente achou que algumas coisas que a igreja estava fazendo não estavam de acordo com a Bíblia. Foi formada a hierarquia da igreja católica. O pontífice, que é o Papa, pelos bispos. Os bispos são os representantes do Papa, que são os cardeais, e os arcebispos. Bem piramidal, né? E por último, está debaixo dos bispos os sacerdotes, que são os padres que cuidam das paróquias, das igrejas, e o povo, que são os leigos. Como é formada a hierarquia da igreja? A nossa igreja não tem um líder mundial. A nossa igreja, ela acho que é um pouquinho mais democrática. A gente elege uma diretoria que ficam 4 anos, né, no nosso escritório aqui no Brasil, no nosso escritório central, e eles são os administradores da igreja, digamos assim. Eles têm que obedecer as regras, têm que fazer de acordo, né, aos nossos estatutos. E essas pessoas são eleitas numa assembleia. Localmente, em cada lugar como esse aqui, nós temos assim, o pastor administrativa de como é que a gente vai organizar essa igreja. Aí é das próprias pessoas.